vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, meia dúzia. Lemos então com a ajuda de Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Até aqui somente. Queridos irmãos, o Senhor Jesus usou, através da palavra, as oportunidades que tinha junto aos seus discípulos e às pessoas que o acompanhavam, sermões para poder instruir aquela gente através da graça que por ele era manifesta, coisas que o povo conhecia, mas não era lembrado. Conhecia porque a lei também ensinava o povo a buscar a Deus.
mas dada a falta das virtudes que pela fé poderia se alcançar, o povo também ouvia e não dava nenhum valor, isto é, não conseguia guardar para andar segundo os preceitos do Senhor. Mas aqui agora o Senhor Jesus apresentava, através da graça, a palavra da vida, que aqueles que ouvindo podiam receber em si mesmos a virtude para poder cumprir e agradar a Deus. E ele então, nessas instruções, que era uma continuação do discurso que fazia, ele falou sobre esmolas, falou sobre oração e sobre o jejum. Isto para aquelas pessoas que já conheciam, todos sabiam dar esmolas, todos tinham já conhecimento de como fazer a oração a Deus, que nada mais era do que pedir a Deus que atendesse os seus pleitos, as suas necessidades. E também a necessidade do jejum, isto é, da abstenção dos alimentos, como uma oferta de santificação ao seu corpo perante Deus. Então eles tinham conhecimento disso, mas não com a profundidade que agora o Senhor Jesus trazia aqui, com detalhes, para que eles pudessem ter conhecimento do valor da oração. Quanto que é necessário que se faça orações e deprecações a Deus, não só em favor de si próprio, mas também de todos os que são nossos próximos. Então ele dizia, falando então de esmola, que eles deviam se guardar de fazer a esmola perante as pessoas, porque era costume deles, irmãos, praticar este ato de ajudar o necessitado, o miserável, aquele que não tinha recurso, através da esmola. E esta esmola eles aproveitavam a oportunidade para que, através desse ato, pudesse ser visto também pelas pessoas que estivessem em volta. E naturalmente, com isso, eles eram honrados, glorificados ou até enaltecidos pelo ato de caridade que faziam. Mas o Senhor Jesus falava uma coisa que eles não conheciam, dizendo que este ato de atender ou ajudar o necessitado devia ser feito de forma oculta, para que ninguém, aproveitando esta oportunidade, pusesse os olhos naquele que praticasse, para que não fosse glorificado e nem exaltado por isso. Porque a glorificação, ou seja, a exaltação e o resultado disto, não deveria vir das pessoas que vissem, mas vir de Deus. Porque Deus cuida do necessitado, do pobre, daquele que precisa. E usa então daquele que tem, para que aquele que tem não lhe falta, ou melhor, o que não tem não lhe falta, e aquele que tem também não venha a padecer depois. De modo que praticar este ato, o Senhor Jesus ensinava a eles que era bom, desde que fizesse isto perante o Senhor, para que do Senhor pudesse vir a recompensa. E serviu isso naqueles dias e continua servindo até hoje, como nós temos conhecimento. Aquilo que uma mão faz, a outra não deve ter conhecimento. Ou seja, o que se faz para o bem de outrem, nós devemos de fazer ocultamente, não mostrar a ninguém e esperar que de Deus venha a recompensa em quaisquer situações, irmãos. Porque não é só dando um dinheiro para um necessitado, ou dando um pedaço de pão ou um alimento, não é somente isto, mas também atender, irmãos, nas necessidades da vida espiritual. Uma oração, um conselho, um abraço, um ombro amigo que ofereça àquele que está em aflição, isto é um ato de caridade, é um ato de benignidade, e que não deve ser feito por esperar recompensa de alguém aqui na terra, mas se faz sempre esperando que seja visto por Deus, porque é Ele quem nos dá para que nós possamos dar também a outros. Então o Senhor ensinou desta maneira. Depois, como os irmãos viram, ele dizia: quando vocês derem esmola, não toque trombeta, isto é, não anuncie, não conte para ninguém. Já nos nossos dias,
Quantas vezes acontece que algum irmão, ele sente no coração de fazer algum atendimento numa cidade, num lugar, a uma família, e dispõe-se a atender na medida do que lhe é possível fazer, e depois vem agradecer a Deus. Então levanta perante o povo e dá graças a Deus, porque o Senhor lhe fez saber de atender em tal cidade, de fazer isto para uma família, de fazer tal coisa para outra, de modo que ele está tomando a liberdade daquele que recebeu a bênção ser grato. E ele mesmo está sendo grato ao Senhor, mas na verdade era quem recebeu a bênção que devia ser grato ao Senhor. E ele fazendo isso indiretamente, ele está levando para si uma glória, está levando assim, o povo está olhando, olha que interessante este irmão, Deus usa dele, é um irmão cheio de caridade, porque ele viaja para cá e para lá e atende, faz e acontece. Então já recebeu o seu galardão. Então, quando fizermos algum bem, sejamos, irmãos, discretos diante do povo, para que não venhamos ser elogiados por aquele ato de gratidão. E às vezes se ouve nos testemunhos, e a pessoa conta naquela simplicidade, mas é por falta de instrução, dizendo que o Senhor lhe mandou aqui, lhe mandou ali, que levou um caminhão de coisa, que atendeu, que fez isso, e que lá Deus fez mais aquilo e mais aquilo outro. A pessoa está contando na simplicidade, mas essa simplicidade traz para si um louvor, quando na verdade quem deveria de contar esta bênção recebida seriam aqueles que foram beneficiados. Fica isto aqui, irmãos, de conselho e de exemplo para nós. Quem quer receber de Deus recompensa para a boa obra que fizer, faça de maneira oculta, porque Deus vê em segredo aquilo que nós fazemos de bem e também de mal, porque aos olhos de Deus ninguém pode se ocultar, irmãos. Então ele ensinou a dar esmola, a ajudar, a participar nas coletas, porque também é a mesma coisa, quando nós sentimos, irmãos, de fazer uma oferta para a piedade, ou por alguma necessidade da obra de Deus, façamos sempre de forma oculta, de maneira que não venhamos então a sermos elogiados por isso, como a Irmandade já tem conhecimento. Mas aí, irmãos, o Senhor deu a Jesus de ensinar uma coisa que no passado ninguém havia falado. Era sobre a oração. Porque agora, na graça do Senhor Jesus, o povo de Deus tem o dever de orar sempre e sem cessar. Porque a oração, irmãos, é a nossa comunicação com Deus, é a forma de nós manifestarmos a Ele o pleito, a necessidade, a petição e esperarmos dele o recurso, porque Deus ouve a oração do necessitado. O Senhor disse também que a oração deve ser feita, irmãos, insistentemente perante o Senhor. Ele conta uma parábola, uma comparação que ele fez, de um juiz que era iníquo, um juiz que não temia a Deus e por ser juiz não respeitava ninguém. Ele era uma autoridade suprema. E havia naquela cidade uma viúva já idosa que precisava que fosse feito para ela uma justiça num assunto que ela tinha, que somente uma autoridade como um juiz poderia lhe dar uma solução. E ela ia e rogava aquele juiz, mas ele não lhe dava atenção, até porque era uma mulher pobre, necessitada. Ele talvez achasse que não merecia um favor seu, mas ela não desistiu, e ela estava ali sempre. Juiz, eu preciso de que me seja feita justiça nesta causa, ela é justa, mas olha para mim, tem piedade de mim. E foi insistindo, até que um dia o juiz falou: olha, quer saber de uma coisa? Ainda que eu não respeito ninguém, nem temo a Deus, mas esta mulher não para de me pedir isso, eu vou lhe fazer justiça. Assim ela para de me importunar. E Jesus disse: se este homem, pela insistência da mulher,
fez-lhe justiça, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. De modo, irmãos, que pedir ao Senhor é o nosso dever através da oração. A oração se faz, irmãos, dobrando os joelhos em sinal de humilhação perante o Senhor, como reverência. E na nossa oração, irmãos, nós sempre fazemos primeiro uma ação de graças ao Senhor. Apresentamos a Ele a nossa gratidão por sermos chamados no caminho, na graça do seu Santo Filho, e agora estamos caminhando nela, tendo em nós uma esperança de vida eterna. É o nosso dever sermos gratos. E depois, então, nós apresentamos o nosso pedido e seremos depois gratos ao Senhor por nos ouvir. Este é o modo de orar. E o Senhor, então, como o povo não conhecia, Ele fez, irmãos, uma forma genérica de orar, que nós conhecemos todos como a oração do Pai Nosso. Então Ele ensinou a eles: vocês, quando forem orar, entre no vosso aposento, isto é, no quarto de dormir, onde ninguém veja, e ali vocês façam a vossa oração. E ensinou então, quando vocês orarem, entre no aposento, feche a porta, ora a teu Pai que está em oculto, porque ninguém vê a Deus, Ele está escondido para os nossos olhos, oculto. E teu Pai que te vê secretamente, te recompensará. Isto é, irmãos, nós não vemos o Senhor, mas secretamente, isso é, de forma oculta, Ele nos vê em todos os menores movimentos da nossa vida, e Ele recompensa aqueles que dele buscam misericórdia. E vocês, quando orarem, não usam de vãs repetições como uma ladainha, ou seja, pedir, repetir, 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 que não é desta maneira. Orar 10 Pai Nosso, não há necessidade de repetir tudo isto. Há de haver em nós a fé para crer que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E falando com Deus, irmãos, vamos esperar. E quando Deus nos dá a oportunidade, voltemos outra vez a orar. Mas na oração não usar de vãs repetições, como aqueles que já usavam naquele tempo, que hoje ainda usam no mundo. Mas usando da oportunidade de falar com Deus, porque pensam as pessoas que por muito falarem, elas serão ouvidas. Então não é porque fica falando e repetindo que Deus ouve, não. E nem gritar também. Como às vezes se vê muitos irmãos, mesmo nos santos cultos, que quando oram faz uma gritaria muito forte, e gritam desesperadamente. O Senhor Deus não é surdo, Ele ouve até o nosso pensamento, conhece as intenções do coração. De modo que não é necessário gritar perante o Senhor, mas falar com Ele na nossa voz, em oração, o Senhor nos atende. Então dizia: vocês não se tornem semelhantes, pois, a estas pessoas, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Deus conhece a necessidade de cada um que ouve a palavra nesta manhã, quer seja aqui presente e quer seja também por este mundo afora, onde de forma virtual estiverem ouvindo. O Senhor conhece a necessidade de cada um antes que peçam, mas Ele ouve, tem prazer de ouvir a nossa súplica. Ele dizia: então vocês olhem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Parece ser uma coisa simples, mas os irmãos se lembram que quem apresentou Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como Pai, foi Jesus, porque Ele era Filho. Ele veio como Filho de Deus, sendo Filho do homem e também Filho de Deus. Se era Filho de Deus, ele apresentava a Deus como sendo o Pai. E a oração então feita, era feita a Deus, mas na condição de Pai.
E os irmãos sabem que a condição de um pai perante o filho, ele é sempre misericordioso, compassivo, isto é, tem paciência e compadece-se de seus filhos. Essa é a condição de Deus apresentado por Jesus Cristo como nosso Pai, que atende às nossas necessidades na condição de filhos que nós somos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, nós não podemos santificar o nome de Deus mais do que Ele é santo, porque Ele é 3 vezes santo. Isto é, a santidade de Deus é inimaginável, incontável. Não se pode ter noção da dimensão da santidade de Deus, porque Ele é puro, dele se emana toda a pureza. De modo que santificar a Deus, como vamos santificar o nome de Deus? É santificar o seu nome em nós. É em nós que o nome de Deus deve ser santificado. Isto é, que as características de Deus, as coisas de Deus em nós, elas devem ser evidentes, deve aparecer em nós que nós estamos sendo santificados pela vida que agora em nós existe. Isto é santificar a Deus no nosso viver, na nossa fala, nos nossos atos, nas atitudes, até nos pensamentos nossos. Nós devemos de manifestar a santidade de Deus, a pureza. Aqueles que são filhos de Deus, irmãos, devem buscar sempre ter bons pensamentos, meditações boas, não imaginações de coisas que não são boas, porque a imaginação forma imagens fictícias na nossa mente e nós acabamos vivendo ou naquele instante em função de uma imagem que não existe, de um pensamento, de quaisquer coisas desta vida que podem ser boas ou podem ser más, de modo que aquele que santifica o nome do Senhor na sua vida, até os seus pensamentos e imaginações são bons diante de Deus, irmãos. De modo que as nossas obras não são somente físicas, visíveis aos olhos das pessoas, que fazemos bem, fazemos esmola, fazemos tanta coisa, que as pessoas podem até ter conhecimento, mas não é somente isto. As nossas obras boas devem estar até nas nossas meditações, irmãos. Davi mesmo, em sua oração, no final da sua vida, disse: sejam, Senhor, aceitas por ti as palavras da minha boca e as meditações do meu coração. Meu coração, isto é, da minha vida, da minha forma de viver, o que eu medito, aceite, porque não são meditações perversas, não são maquinações de males, não são projetos malignos, mas são pensamentos bons, para que tu sejas santificado em mim, no meu ser, no meu viver. Este é o trabalho da palavra de Deus na boca de Jesus Cristo, dada aos discípulos, e que hoje também os discípulos deles aqui presentes, o Senhor também nos ensina. Em tudo Deus deve ser santificado em nossa vida. E depois dizia assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Irmãos, os irmãos vejam que a oração que o Senhor Jesus ensinou tinha anexo, porque se a pessoa traz para si a santificação do nome de Deus no seu viver, isto significa que o reino de Deus está nele, ou seja, Deus reina em sua vida, Deus governa a sua vida, porque na vida desta pessoa veio o reino de Deus. Quando o reino de Deus, irmãos, está na vida da pessoa, a pessoa é governada por tudo aquilo que é santo, pelo viver que agrade a Deus, porque ele é governado, a sua vida tem um rei que governa, é Deus por seu Espírito. Então, quando nós dizemos: Senhor, venha o teu reino, é porque eu pertenço agora ao reino de Deus, sou um súdito, sou um servo, sou uma serva de Deus, porque é Ele quem governa
reinar na minha vida. É isto que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos, que cada um sejamos submissos ao reinado, porque Jesus mesmo disse aos discípulos: o reino de Deus já está entre vós. Por quê? Porque ele já reinava entre os seus discípulos e continua reinando agora na glória eterna dos céus. Reinando sobre quem? Sobre aqueles que lhe são fiéis, em cujo corpo Deus é quem está governando, irmãos. Então esta é a maneira de orar. Agora, como é que nós vamos pedir? Senhor, venha o teu reino. É quando nós oramos e dizemos: Senhor, apaga de mim os meus defeitos, as minhas imperfeições, e guia-me neste mundo, livra-me do pecado, livra-me da impureza, livra-me da violência, da maldade, da cobiça, da inveja, da mentira, do ciúme e de tudo aquilo que é imundo. Guarda-me. Então nós estamos chamando o reino de Deus sobre nós para nos governar. Quando este reino se aparta, irmãos, da vida da pessoa, quem passa a reinar é o reino das trevas. A pessoa deixa a luz de Cristo e passa a viver sob as trevas do pecado. Então reina o que? A malícia, o engano, os pensamentos maus, a violência, o ódio, a ira e tudo aquilo que é perverso faz parte da vida da pessoa e ela vive sob o governo daquilo, porque não é Deus que está reinando ali, é o reino das trevas. E onde a luz de Cristo raiou, as trevas desapareceram. Nesta manhã, irmãos, venha Deus com o seu reino e faça raiar essa luz em todos os nossos corações. Que nada das trevas do pecado estejam em nós, que sejamos purificados. Por quê? Porque ele dizia: e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como ela é feita aí nos céus. O que quer dizer isto, irmãos? Qual é a vontade de Deus? É isso que está sendo pregado agora. A vontade de Deus é que ele reine em nós, é que ele nos guie, ele nos domine, ele nos leve aos caminhos bons, ele nos leve à santificação. Esta é a vontade de Deus em nós, como ela é feita nos céus. A vontade de Deus nos céus é cumprida, porque lá só há santidade, há pureza, irmãos, a glória dele está lá, e isto ele quer que aconteça aqui também. Então nesta manhã, qual é o prazer de Deus, irmãos? É que vindo a nós o seu reino, e também sendo feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus nos seus filhos? Que vivam em sofrimento, que vivam se debatendo daqui e de lá, que vivam se lastimando, que vivam se contendendo, que vivam se sujando no pecado, ou é a vontade que estejam como aparentemente se vê agora, todo mundo quietinho, as mulheres com a cabeça coberta com o véu, por causa do sinal de poderio perante os anjos, porque elas estão diante de Deus, os homens sentadinhos aqui, ouvindo a palavra. Isto o que é? É vontade de Deus. E qual é a nossa vontade? Será que agora ela é que em nós se cumpra o querer de Deus? Se for essa a vossa vontade, a quem está ouvindo esta palavra, todo o desejo de Deus para conosco é bom, irmão. Bendito seja Deus. O querer de Deus ao seu povo não é de mal. Dizia o Senhor Deus: se Israel me ouvisse, então eu seria para eles tudo que era bom, mas não ouviu, desobedeceu e as consequências vieram. E hoje nesta manhã a palavra vem assim: se meu povo me ouvir, se meu povo aceitar a minha vontade, se meu povo aceitar que eu reine sobre eles, então a minha vontade seria feita nas suas vidas. A Irmandade aceita que o reino de Deus nos tome nesta manhã, e que o que não pertence a Deus seja afastado de nós, porque quando o reino de Deus assume
assume o comando de uma vida, aparece o que é de Deus, tudo o que é de bom e agradável a Ele, como consequência, aparece dele a glória na nossa vida. A glória de Deus em nós, irmãos, não é somente glorificarmos a Deus, isto é nosso louvor e gratidão para Ele, mas quando aparece a glória dele em nós, modifica o nosso viver, modifica o nosso falar, o nosso pensar, aumenta em nós a nossa comunhão com Deus. Quem recebe em si o reino de Deus tem contato direto com Deus, tem comunhão com Deus, fala e Deus ouve, canta e Deus aceita o seu louvor, congrega e o Senhor o recebe. Irmandade, ouvindo esta palavra, sejamos agora aceitos por Deus, recebidos por Deus na sua presença. Santo é o Senhor. Se aceitamos, irmãos, o governo de Deus na nossa vida, não haverá lamentação. Irmãos, vejam que Jeremias, profeta, quanto que lutou, sofreu, padeceu, mostrando a Israel, talvez ajudar também, a necessidade da pureza, da obediência, de amar a Deus. Mas ele padeceu, foi até lançado num calabouço, num poço de lama, e quase morreu, sofreu, mas anunciou sempre a misericórdia de Deus e também o castigo aos desobedientes. Depois, o seu último livro, ele escreve Lamentações. E lamentação, irmãos, não vem antes do mal, só vem depois. Só se lamenta depois que o fato mal aconteceu, só se lamenta depois que a desgraça apareceu, mas antes se suplica. Hoje é dia ou manhã de aprender a orar antes que a lamentação venha. A Irmandade aprenda agora a clamar a Deus. Clame a Deus, que Deus ouve a vossa oração. Proponha aceitar a vontade e o reino de Deus na sua vida. Deus reinará na vossa vida, vos governará, vos guardará e livrará do mal, porque Deus quer o nosso bem. Irmãos, se nós pudéssemos considerar a extensão da oração que Jesus ensinou aos discípulos, então agora nós íamos dizer aqui: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino, assim na terra, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E fez um pedido, então ensinou a fazer um pedido: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não ensinou a pedir bastante pão para hoje a semana inteira, não. Senhor, eu preciso de pão hoje, porque hoje eu tenho fome. Amanhã será outro hoje, depois da manhã será outro hoje, cada dia na minha vida será um hoje, e eu preciso de pão sempre hoje. E hoje eu preciso de pão, hoje eu preciso de socorro, hoje eu preciso de misericórdia, hoje eu preciso de uma atenção, hoje eu preciso de uma justiça na minha vida, hoje eu preciso de uma providência, hoje eu preciso de saber se tu me aceitas, hoje eu preciso saber se tu ainda habitas dentro de mim, hoje eu quero saber se o teu reino ainda me governa, hoje eu quero saber se eu posso aceitar a tua vontade. Ponhamos-nos todos em comunhão e Deus vai manifestar o seu querer. Quem precisa dele, o pão de hoje chegou. Eis aí o pão da vida, a palavra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é que te falta? Precisa de condição para servir a Deus, precisa de qualidades para melhorar os teus caminhos, precisa de dons para agradar a Deus e ficar melhor nesta graça. Agora é a oportunidade. Bendito seja o Senhor. A oportunidade é esta,
que Deus está oferecendo reinar sobre nós e dar para nós o que é bom. Igreja reunida, presente onde estiver, o prazer bom de Deus é este, que nós sejamos governados por Ele, nada nos faltará. Ele é pastor das ovelhas, e Davi disse: Ele é meu pastor, nada me faltará, e me faz deitar em verdes pastos, isto é, não vou me preocupar com amanhã. Na segunda-feira não está me interessando, interessa hoje, primeiro dia da semana, domingo, que eu estou aqui, eu preciso do pão da vida hoje. Coma e beba, que a vossa jornada é cumprida nesta graça. Santo é o Senhor. Vai parar a palavra, irmãos, mas a virtude vai continuar, porque aceitamos que Deus reina em nós. Se Deus reina em ti, irmão e irmã, quando o adversário chega, ele sabe que aí tem um rei que é governador do universo, e foi este governador do universo, o Todo-Poderoso, que o destituiu da sua glória e lançou ele na terra, e se tornou imundo, horrível, e a condenação é o fogo eterno. E ele sabe que é esse rei eterno que te domina e que mora dentro de ti. Vamos sentir agora que ele está dentro de nós. Se ele está dentro de ti, o teu coração vai acontecer como Davi disse: o meu coração ferve com palavras boas. Santo é o Senhor. E é esta palavra desta manhã, saímos daqui na certeza que o reino de Deus está em nós. Deus seja louvado.